A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Eu sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida no Jaguaré. O endereço é Avenida General MacArthur 380. Os nossos cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã. Gostaria muito de encontrar você lá um dia, né? Vamos dar um abraço pessoalmente. E quem sabe você gosta da nossa maneira de pregar o Evangelho, se sente bem, o Espírito Santo testifica no teu coração e você permaneça ali conosco para nos ajudar nessa empreitada, ok? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Marcos 13. Marcos 13 ele começa a falar sobre a destruição do templo, aí depois vai para os princípios das dores, a grande tribulação e a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre 3 assuntos aqui, né? Primeiro é o princípio das dores, a grande tribulação e a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Bom, nós sabemos que alguns acontecimentos vão preceder a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, para quem está atento, nós sabemos que existe um movimento mundial, né, que são os servos do anticristo. São aqueles que Jesus se referiu que sabia quem ia crer nele e quem não ia. Então, os servos do anticristo são aqueles que não vão crer em Cristo de maneira alguma, como sendo seu Senhor e Salvador, como sendo o Messias, né? O caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Então, esses são aqueles que não vão crer nisso e que são os servos do anticristo que estão preparando a terra para o governo do anticristo, biblicamente, que vai durar cerca de 7 anos, né? 3 anos e meio distintos dos outros 3 anos e meio. Então, nós vemos essa preparação mundial, né? A tentativa da destruição da família, a tentativa da destruição da fé em Cristo Jesus, as inversões de valores, tentando, e muitas vezes conseguindo, né, embutir na mente, principalmente das crianças e jovens, a ideologia, né, do comunismo, porque no comunismo Deus não existe, não é? O primeiro astronauta russo, quando esteve em órbita da Terra, a primeira palavra, a primeira frase, a primeira coisa que ele disse para ali, aqueles que estavam monitorando foi isso: a Terra é linda, a Terra é azul e Cristo não está aqui, e Deus não está aqui. Então, essa é a ideia do povo do anticristo. O povo do anticristo tem como seu Deus, né, não o Messias, mas Maitreya, que é o Deus dessa nova era. Nova era significa o governo do anticristo. Você já deve ter ouvido essa palavra, tem até nome em condomínios, condomínio Nova Era, espaço Nova Era, enfim, muitas coisas. Por quê? Porque Nova Era significa o período onde o anticristo reinará sobre toda a terra. Então, esse momento está chegando, né? Então, o povo do anticristo está preparando, alguns conscientes e outros inconscientemente. Mas isso está sendo preparado, nós estamos vendo isso, né? Muitos falam do sistema. O sistema nada mais é do que o povo do anticristo, preparando o ambiente, preparando o reinado do anticristo. Por detrás do anticristo, o diabo, né? Muito bem, então nós vamos falar sobre o que Jesus falou desses acontecimentos, né? Mas ele fala que antes da vinda dele, então existem 2 momentos. Agora nós vamos entrar aqui em escatologia. Escatologia, alguns creem de um jeito, entendem de maneira, mas ele diz que antes da grande tribulação viria um período muito ruim para a humanidade, que ele chama de princípio das dores, né? Um momento difícil para a igreja, um momento difícil para aqueles que creem em Jesus. E depois, propriamente dito, a grande tribulação, que são os fenômenos no céu e na terra, né? E, na minha opinião, durante a grande tribulação se cumprirá o versículo dos Salmos que diz que 1000 cairão à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, uma coisa assim. Mas o importante é que nós não seremos atingidos. Ora, se esse versículo fala com a igreja, eu creio que fala com o povo de Deus, nós vamos ver tudo isso daí. Nós iremos ver o cumprimento dessa palavra.
né? Então vamos começar aqui, primeiro lendo o texto de Marcos 13, a partir do versículo 3, e vamos ver aqui até onde o Senhor vai nos permitir ler nessa ocasião. Então ele diz assim, no Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, veja bem, se você fazer uma pesquisa no Google e colocar lá falsos cristos, você vai ver pelo menos 10 homens que se dizem Cristo. E você pode estar perguntando, mas será que esses homens têm credibilidade onde eles estão? Tem. Muitas pessoas estão seguindo, né? Mas são falsos cristos. Lembre-se, esse é um dos sinais que antecederão a volta do Senhor. O Senhor chama de princípio das dores. Por quê? Dor para a igreja. Dor para a igreja, porque se a pessoa está seguindo um falso Cristo, ela não vai, a menos que você for lá pregar para ela. Né? E muitas vezes você vai ser hostilizado. Ela não tem chance. Então, para a igreja, isso é triste, é uma dor. Ver pessoas caminhando para o destino daqueles que estão desligados de Jesus Cristo, desligados do seu Criador, que é a morte eterna. Muito bem. Então, falsos cristos, e enganarão a muitos. Bom, enganar a muitos não é um privilégio dos falsos cristos, mas também dos falsos pregadores, dos falsos apóstolos, falsos pastores, né? Falsos líderes cristãos. Na realidade são falsos cristãos, né? Mas o povo não sabe, não conhece a Bíblia, não quer ler. Porque se testasse, a Bíblia diz, não vá seguindo qualquer espírito, teste o espírito, para saber se tem alguma coisa a ver com Deus. Mas o povo não quer saber. O povo mesmo depois que estão dentro das igrejas, não quer saber de ler. Né? Por isso que são enganados. Mas existe um povo remanescente. O Senhor sempre fala do remanescente. Por isso nós temos esse canal, o Pequeno Rebanho Pensa. Vamos pensar um pouco. Como, por exemplo, como é que alguém que pensa um pouco, que acredita no Criador do universo, pode acreditar que Deus está interessado nas suas finanças, na sua casa, interessado nos seus bens materiais? Como é que alguém pode acreditar numa coisa dessa? Como é que alguém pode acreditar que pode fazer uma troca com Deus? Dar os seus bens aqui na terra para a tal da instituição e que Deus vai te abençoar em troca. Como é que alguém pode pensar dessa forma? É porque não lê a Bíblia. Então, se tornam presas fáceis dos falsos pregadores, dos falsos cristos. Jesus continuou dizendo, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por que ainda não é o fim? Porque é o princípio das dores, guerra, rumores de guerras. Não é? Então Jesus diz, não fique com medo não, isso é forçoso que ocorra, para que a minha igreja veja que eu estou prestes a vir, mas não é agora que eu vou vir. Não é? Nós estamos vivendo esse período de guerra, rumores de guerra, parece que vai terminar, mas acaba continuando. Não é? No versículo 8, ele diz assim, porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, ou seja, estejam atentos, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Nós vimos o quê?
que o sistema que eu falei, o sistema do anticristo, ele quer proibir a pregação do Evangelho do Reino. Qual é o Evangelho do Reino? O Evangelho da salvação. Nós vemos isso. Nós, no nosso próprio, aqui no país, no Brasil, nós vemos quantos projetos de lei querem dificultar o caminho da igreja, né, da pregação do Evangelho. Mas nós temos os nossos irmãos, gostaria que você pesquisasse, igreja perseguida, para que você veja que isso já acontece. Nossos irmãos em Cristo Jesus são levados a tribunais, são torturados, muitos são mortos por causa do Evangelho, mas é por causa de Jesus, não é? Então, estamos vivendo esse tempo. Mas é necessário, versículo 10, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Muitas vezes eu ouço, então está longe, né? Porque o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, todas as pessoas. Aí está um engano, não é todas as pessoas, é a todas as nações. O Evangelho de Cristo já chegou às nações. Já chegou às nações. Não chegou a todas as pessoas, mas já chegou às nações. Então isso aqui não é condição para que o Senhor venha. Essa condição já está estabelecida. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O Senhor não nos abandona, não é? Não nos abandonou. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos, haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Estamos vendo toda essa coisa, né, no noticiário aí secular, né? O pai matando filho, e principalmente filhos matando pais, né? Tem um caso recente essa semana, procure saber. Sereis odiados de todo por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar ao fim, este será salvo. Tem uma pregação ou uma ministração só para esse versículo, mas veja bem, o Senhor diz o quê? Que muitos de nós seremos entregues à morte, porque nós não vamos negar Jesus, né? Agora ele diz que aquele que perseverar até o fim, só é possível perseverar até o fim, esse fim, né, que é a morte, se você estiver entregue a vida para Jesus. Senão você não vai perseverar, você vai negar a Jesus. Então esse perseverar até o fim não é o mérito para você ser salvo. Perseverar até o fim é característica de quem já é salvo. Ok? Então esse foi o primeiro assunto, o princípio das dores. E agora nós vamos entrar na grande tribulação, que é o segundo assunto desse vídeo, né? E que é a partir do versículo 14. Então começa assim, muitos não entendem o que é isso, porque não estudaram, porque não tiveram curiosidade de saber a grande tribulação, como que é isso, né? Então a Bíblia, Jesus disse, quando pois virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca mais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos, ou até os eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Muito bem, então aqui o Senhor tem uma palavra exclusivamente para o judeu, né? Que tem muitos judeus se convertendo ao cristianismo, ao Senhor Jesus, não ao cristianismo, para não dar ideia aqui de religião, mas ao Senhor Jesus.
E o Senhor diz aqui assim, algo que o judeu entende muito fácil, né? Porque o judeu, ele não aceita adorar o homem, de forma alguma. Então, quando na grande tribulação, o anticristo vai estar reinando. Então, eu vou fazer aqui um resumo breve. Talvez a gente entre nesse assunto da grande tribulação. Se você gostar desse tema, deixa escrito aí. Deixa escrito nos comentários. Olha, eu gosto desse assunto, dá para trazer. Se você quiser sobre a grande tribulação, nós traremos esse assunto aqui para discutirmos. E aproveita aí, se inscreve no canal, né? Deixa seu like, né? E compartilhe esse vídeo. Muitos não sabem disso. Muitos estão aí vivendo sem Deus, sem direção, né? Achando que não vai ter fim, mas vai ter fim. Bom, então, o judeu não adora o homem. Então, nesse período, no período da grande tribulação, o anticristo vai estar reinando. E durante, no nosso entendimento, durante essa grande tribulação durará 7 anos proféticos, ou 7 dias proféticos, ou 1 semana profética. 7 anos. E durante 3 anos e meio vai ser um governo, vamos dizer assim, enganador, pois ele vai enganar as pessoas dizendo que ele é o Cristo que veio para solucionar a enfermidade, solucionar as guerras, solucionar a fome e a pobreza, né? Ora, a guerra, ele que promove, as enfermidades, a grande maioria, ele que promove, falta de emprego, essas coisas todas, num dia para o outro vai dar jeito e vai receber adoração. Inclusive, Jesus disse que ele veio, Jesus disse assim, ó, eu vim em nome do meu Pai, disse para Israel, e vocês não me aceitaram. Um outro virá em seu próprio nome. Quem é esse outro? O anticristo, o Maitreya da nova era. E o judeu vai aceitar ele como sendo o Messias, porque o povo judeu ainda espera o Messias. Há mais de 2024 anos, né, que o Messias já veio, e o Israel, o judeu, ele espera o Messias ainda. Então, quando o anticristo vier fazendo todos esses sinais, todas essas maravilhas, né, o povo judeu vai concluir de maneira errônea que o Maitreya, que o anticristo é o Cristo. Mas o diabo veio para querer ser adorado, principalmente pelo povo judeu, porque o povo judeu é o povo escolhido. Então ele vai entrar no templo, vai sentar-se no trono e vai exigir adoração. Nesta hora, o povo judeu vai acordar e vai rejeitar adorar um homem, que por detrás está Satanás, que é o anticristo. Então, quando acontecer isso, Jesus disse, você tem que sair correndo. O povo judeu, saia correndo. Isso é para o povo judeu. Saia de onde você estiver, porque você vai sofrer grande perseguição. Ok? Tudo bem? Então, essa é a grande tribulação. E no mundo vai estar acontecendo, nós temos aqui lá em Apocalipse, né, o que vai acontecer no mundo, que são as catástrofes, né, ambientais. As grandes nações que hoje regem o mundo, né, o sistema diabólico, vai sofrer aqui na Terra por causa das suas escolhas. Mas esse é outro assunto, né? Deixa aí também no comentário. E o último assunto é a volta, ou seja, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Que está a partir do versículo 24, que diz assim, mas naqueles dias, após a referida tribulação, aqueles que diz que é depois da tribulação, né? Claro que nós temos um entendimento disto aqui, então você fica atento. Então, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos e extremidades da terra até a extremidade do céu. Muito bem. Aqui Jesus fez um resumo muito resumido, né? A vinda do Senhor Jesus será especialmente para buscar a sua igreja.
Igreja aqui, queridos, não tem nada a ver com religião, né? A igreja aqui significa aqueles que creram em Jesus e porque creram em Jesus receberam o sacrifício dele para si e se entregaram a ele. Isso é o crer em Jesus. Isso faz com que a pessoa se torne sua igreja, a igreja de Cristo. Nada a ver. Isso é uma coisa que cada um precisa fazer para ser salvo. Né? Não é ir à igreja, não é fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Jesus já fez o sacrifício de uma vez por todas. Né? E aonde você vê as heresias, a primeira coisa que a pessoa, os líderes falam é que você tem que fazer um sacrifício. Né? E sacrifício exige de você fazer aquilo que você não faz, deixar de fazer aquilo que você faz. Claro, se for algo ruim que você faz, tem que deixar de fazer, mas isso você vai fazer porque você é salvo. O Espírito passa a habitar em você, você deixa de fazer. Né? Agora, essas coisas que existem por aí, com o nome de cristão, que manda a pessoa vender sua casa, fazer o sacrifício, entregar ali para a organização. Ai, meu Deus, como é que alguém pode acreditar nisso? Então, queridos, Jesus virá buscar a sua igreja. E em outras passagens bíblicas, nós devemos voltar a esse assunto. Será muito rápido. Será muito rápido. E vai ser um momento único. Não vai ter outro momento. Quem ficar para a grande tribulação, após a igreja ser arrebatada, precisará resistir, precisará dar a sua vida e crer em Jesus, é claro, e dar a sua vida por Jesus. No momento que estamos vivendo, que se chama graça, Jesus disse: aquele que crer será salvo. Eu dei minha vida por vocês. Na grande tribulação, Jesus continua, o pagamento continua. Mas agora existe uma condição. Você não pode aceitar a marca, você não pode aceitar o governo do anticristo e permanecer assim, ou morrer. Vai ser difícil. O ideal é você entregar a vida para Jesus agora e ser salvo e ser arrebatado. Esses foram os 3 assuntos de hoje. O princípio das dores, a grande tribulação e a segunda vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Se você gostou, deixe seu like. E se você não gostou, comente por que você não gostou. Tá bom? Te espero lá na igreja também. E que você tenha entendido. Vou orar por você agora. Senhor Jesus, eu oro agora por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor sabe o que ela está passando, o Senhor sabe da sua família, o Senhor sabe daqueles que entristeceram, daqueles que o roubaram, que estão roubando. Eu quero pedir agora que o Senhor coloque um ponto final nisso e que o Senhor dê a tua paz e que o Senhor entre com providência para que ele e ela saibam que o Senhor os ama. Eu peço, Santo Deus, que a tua palavra seja ministrada no coração dessa pessoa agora e que ela seja convencida pelo Senhor e que ela possa entregar a vida para o Senhor e ser salva. Em nome de Jesus. Amém. A todos, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de deixar seu like e, principalmente, comentar aí, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.